Olá pessoal, nesta videoaula nós voltamos a estudar o movimento uniforme e dessa vez vamos nos concentrar num problema bem específico que é ou que são as situações de encontro. Os problemas de encontro têm relação com o fato de dois objetos estarem em movimento, não necessariamente numa mesma trajetória, mas pode ocorrer de ser no mesmo trajeto, e um objeto vai passar pelo outro depois de algum tempo de viagem, por exemplo, se considerarmos dois automóveis viajando numa mesma rodovia em sentidos opostos. Então esse é um tipo de problema bastante comum e nós vamos tratá-lo aqui considerando objetos em movimento uniforme. Nós poderemos resolver o mesmo tipo de problema, ou seja, um problema de encontro, considerando objetos cujo movimento não fosse uniforme, mas por enquanto, nós vamos discutir apenas situações mais simples, como é o caso das situações relacionadas ao movimento uniforme. Antes de darmos seguimento, vamos revisar ou recapitular alguns aspectos desse tipo de movimento. O movimento uniforme é o movimento que se desenvolve com velocidade constante, ou seja, uma velocidade que tem sempre o mesmo valor. Já foi dito anteriormente, vou reforçar aqui, que essa situação é bastante incomum. Não é muito fácil você ter uma viagem ou se desenvolver uma viagem com um automóvel e ter sempre a mesma velocidade. É possível que isso aconteça em alguns trechos da viagem, mas ao longo de toda a viagem realmente não é uma situação muito comum. Mas veja, estamos considerando em termos de aproximação, em termos de simplificação, para nós compreendermos as ideias mais fundamentais, estamos levando em conta algumas simplificações para que a coisa não fique tão complicada nem tão difícil, para que nós possamos então focar nossa atenção naquilo que seriam os aspectos principais. Então, se considerarmos que um veículo tem velocidade constante num determinado trecho, numa determinada viagem, a velocidade desse veículo pode ser determinada por uma equação bem simples, que é V igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS é uma variação de posição. O objeto sai de uma posição inicial e vai para uma posição final, ele muda de lugar, portanto está em movimento, e essas posições são matematicamente determinadas ou numericamente determinadas, e então a gente pode medir o quanto um objeto andou. E aqui temos o tempo que levou para esse objeto sair de uma posição e chegar até a outra. E a equação aqui ao lado é a equação que dá a posição final de um objeto. Ou seja, se um objeto está se movendo com velocidade constante, nós somos capazes de prever as posições futuras por onde esse objeto vai passar. Para isso, nós precisamos saber o ponto de partida, que estamos chamando de posição inicial, precisamos saber o sentido do movimento, se o objeto vai a favor ou contra o sistema de referências, e precisamos saber qual é a velocidade inicial do objeto, ou seja, com que velocidade ele está andando. E, claro, o tempo de movimento determina a posição do objeto, ou seja, quanto mais tempo nós levarmos em consideração, maior ou mais distante o objeto estará do ponto em que ele partiu. Então nós temos essa dependência entre as posições finais e o tempo. É esse formato matemático aqui. Vamos colocar isso no exemplo, digamos assim, intuitivo, para que a gente possa entender melhor. Então, para resolver um problema de encontro, nós temos que ter dois objetos que se movimentem, e aí você vai ter, numa determinada circunstância, um objeto ocupando a mesma posição que o outro. Por exemplo, numa rodovia, se nós considerarmos dois automóveis viajando em sentidos opostos, em algum momento um automóvel passa pelo outro. Então, consideremos aqui esse trajeto em azul, mas vamos nos ater apenas ao trecho que existe entre as cidades de Itajaí e São José. O nome da cidade de São José não aparece aqui, mas aqui destacado em vermelho é o local, seria a posição da cidade de São José na BR-101. Então vamos lá, um automóvel parte de São José em direção à cidade de Itajaí. Então temos um veículo que vai partir daqui numa viagem em direção à cidade de Itajaí. Esse veículo parte com velocidade de 70 km por hora e estamos supondo que essa velocidade não vai mudar, então é um movimento uniforme. No mesmo instante em que esse automóvel parte de São José em direção a Itajaí, outro automóvel parte de Itajaí até a cidade de São José. Então temos um segundo veículo que vai fazer o caminho no sentido oposto. E vai fazer isso com velocidade um pouquinho maior, de 80 km por hora. Então já da nossa intuição,
prevemos que esse automóvel viajando de Itajaí para São José vai encontrar o outro automóvel em algum lugar do trajeto. E é nisso que nós temos um problema de encontro, nessa circunstância, nesse contexto. E como que se resolve um problema desse? Como é que eu vou saber aonde esse automóvel que partiu daqui vai encontrar esse outro automóvel que partiu aqui de São José? Em que local vai ocorrer o encontro? Quanto tempo vai levar? Então isso é o que nós chamamos de um problema de encontro. Nota, portanto, que existem dois questionamentos quando se tem um problema de encontro. Todo problema de encontro implica em um lugar onde vai ocorrer o encontro e em um determinado momento, quando. Então temos duas perguntas a responder. Onde e quando ocorrerá o encontro? Qual é o local e em quanto tempo ocorrerá esse encontro? É isso que nós vamos aprender a fazer. Para resolver um problema desse tipo, nós inevitavelmente precisamos montar as funções horárias dos dois automóveis. Vamos chamar então de veículo A, aquele que parte de São José em direção à cidade de Itajaí. Como nós vimos nos slides anteriores, a função horária que dá o movimento, ou descreve o movimento de um objeto com velocidade constante, tem essa estrutura aqui. Como ela fica para um veículo que parte de São José com velocidade de 70 km por hora? Então tem três aspectos importantes. Quem parte de São José parte de um determinado local, que é o quilômetro 221. E quem parte de São José parte com alguma velocidade, que é 70 km por hora. E quem parte de São José parte para algum lugar, nesse caso para a cidade ou em direção à cidade de Itajaí. Então, nota bem, fazendo esse caminho aqui em direção à cidade de Itajaí, o automóvel vai estar se deslocando a favor do sistema de referências. Então nós vamos ter uma função horária dessa natureza aqui, com essas características. A posição inicial é a cidade de São José, quilômetro 221, com velocidade de 70 km por hora, como está dado no enunciado, e positivo é o sinal dessa equação, porque ele está andando nessa direção e, portanto, a favor do sistema de referências. Por que o sistema de referências é positivo para essa direção? Porque nós podemos ver na figura que é onde as posições estão aumentando. Então, para cá é positivo, para cá as posições aumentam. Estou indicando também que vamos fazer medidas de posição em quilômetro e medidas de tempo em hora. Essas são as condições, do problema em termos de unidades. Como fica para o veículo que parte de Itajaí? Vamos chamá-lo de veículo B, e se ele também tem movimento uniforme, a função horária dele também tem essa estrutura. Partindo de Itajaí para São José, parte-se de algum lugar. A cidade de Itajaí está no quilômetro 312. E se vai com alguma velocidade, nesse caso 80 km por hora. E por estar vindo de São José, de Itajaí para São José, o automóvel inevitavelmente vai estar se deslocando no sentido oposto ao sistema de referência, aquele que é definido como positivo. Então a sua função horária vai ficar assim, como indicado aqui. Móvel B parte da cidade de Itajaí, quilômetro 312, com velocidade de 80, em direção a São José, então em direção ao sentido negativo, portanto aqui o sinal negativo do sistema de referência. Mais uma vez, reforço que estamos dando em quilômetro em hora as unidades de distância e tempo. Agora vamos analisar o que é um encontro. Quando um veículo passar pelo outro, nós teremos um encontro. Então eles estarão na mesma posição da estrada ao mesmo tempo. Veja então como é que nós escrevemos matematicamente que a posição do móvel A será a mesma posição do móvel B. Nós colocamos SA igual a SB. Por quê? Porque SA é a posição do móvel A e SB é a posição do móvel B. Ambas as posições num determinado tempo t. Então, se nós dizemos ou escrevemos que SA é igual a SB, nós estamos dizendo que a posição do móvel A é igual à posição do móvel B em algum momento. Agora, desenvolvemos essa expressão. No lugar, desenvolvemos a ideia, na verdade. E ao desenvolver a ideia, significa colocar aqui as expressões. Qual é a expressão da posição do móvel A? 221 mais 70t, então aqui está. No lado direito dessa ideia matemática, nós vamos colocar SB, que é a posição do móvel B. Então, 312 menos 80, aqui está. Então, repetindo,
SA, posição do móvel A, está aqui a expressão 221 mais 70t, e SB, a posição do móvel B, 312 menos 80t, dada por essa expressão, como vimos, como montamos aqui, estruturamos esse movimento, tanto de A quanto de B. Agora nós temos que operar essa expressão aqui, temos a variável t nos dois lados, esquerdo e direito, precisamos fazer com que a gente tenha o valor de t isolado, então temos que desenvolver essa expressão. Então eu vou limpar isso aqui e vou colocar aqui na parte de cima aonde paramos. Veja, vamos desenvolver essa expressão para isolar a variável t. O que fazemos aqui? Passamos o menos 80t para o lado esquerdo da expressão e ele vai então trocar o seu sinal. Vai ser somado a esse lado junto com os 70t. Podemos então agrupar esses dois valores, 70 mais 80, temos 150t. Percebe que nós não podemos agrupar 221 com 70t, porque 221 é um termo que não está multiplicando t, é um termo independente, não podemos fazer essa soma aqui, né? E vale o mesmo aqui, o 312 não pode ser subtraído dele o valor 80t, porque aqui temos 80t, não sabemos quanto é t, né? E 312 é um termo independente, então não podemos fazer o agrupamento. Agora, quando passamos o 80t para cá e ele fica positivo, aí sim, temos 70t mais 80t, então temos 150t. Agora pegamos o termo independente 221 e jogamos para o lado direito da expressão, ele vai trocar o seu sinal, como está aqui indicado. E agora, esses dois termos podem sim ser subtraídos, porque eles são independentes, ambos, né? O tempo t, ou a variável t, como queira dizer, não está presente neles. Então nós podemos aqui fazer a subtração e isso dá 91. E ao mesmo tempo, né, tendo feito essa operação, nós já podemos passar o 150 dividindo esse resultado, e aí vamos ter o tempo, que dá 0,6 hora aproximadamente. Aqui eu estou colocando em vermelho o valor exato, porque nós vamos ver que considerar ou arredondar para 0,6 hora é uma condição que vai nos trazer pequenos desajustes na resposta, ainda que vamos calcular adiante, como eu vou mostrar. Então, com esse desenvolvimento, toda essa operacionalidade que estou mostrando aqui, nós determinamos o tempo. Quando vai ocorrer o encontro? Vai ocorrer em 0,6 horas, portanto, menos de 1 hora vai levar para um veículo passar pelo outro. E a ideia é sempre essa, você sempre começa igualando as funções horárias e aí desenvolve. Ao desenvolver, você encontra o tempo de encontro. Agora, como achamos o local? Bom, se nós temos o tempo, nós podemos voltar para a função horária, tanto de A ou de B, quanto de B, e substituir esse instante de tempo aqui para vermos que posição vai dar. E aí saímos então, ou obtemos a partir daí o local em que ocorrerá o encontro. Então, substituindo o tempo de 0,6 horas na função horária do móvel A, nós vamos ter 221 mais 70t, substituindo por 0,6 essa é a expressão. Multiplicando 70 por 0,6, nós temos que primeiro multiplicar para depois somar, então temos aqui 42, e agora sim podemos somar e encontramos que o móvel A estará no quilômetro 263 depois desse tempo. Veja, se esse é o tempo do encontro, essa será a posição do encontro. E onde fica isso? Aqui na estrada, o quilômetro 263, deve ficar mais ou menos por aqui, já que a cidade de Tijucas está no quilômetro 268, fica um pouquinho antes, então aqui mais para baixo. Não podemos precisar muito aqui com essa figura, porque aqui não temos todas as posições ao longo do caminho, temos só as posições das cidades, mas é mais ou menos aqui nessa posição. E por que não é mais ou menos aqui? Porque aqui nós temos o sistema de referências indicado, né? Ele é positivo para cima, vamos chamar assim, né? Então, o número que encontramos é menor do que 268, então deve ser antes de Tijucas, e antes é mais para cá. Percebe que nós podemos fazer esse cálculo também com a função horária do móvel B. Por quê? Porque nós partimos da ideia de que a posição de A
é igual ou será igual à posição de B quando eles estiverem se encontrando. Então, tanto faz usarmos a função horária do móvel A ou a do móvel B. Quando usamos a do móvel B, substituindo o tempo do encontro aqui em T por 0,6, teremos 312 menos 80 vezes 0,6. Então, primeiro resolvemos o produto, isso dá 48, e agora sim subtraímos 312 menos 48 e encontramos 264. Percebe que, novamente, nós concluímos que é um pouco antes da cidade de Tijucas. Agora, percebe que esse resultado não é exatamente igual a esse aqui. Eles deveriam ser iguais. E por que não foram iguais? Não resultaram iguais? Porque nós arredondamos o tempo para 0,6 e eu mostrei anteriormente que o tempo dá ali um valor bem quebrado, com várias casas decimais, né, depois da vírgula. Então, você precisaria levar em conta todas aquelas casas para obter a mesma resposta nas duas funções horárias. Então, todo o problema de encontro se resolve desse modo. Você iguala as posições e desenvolve para encontrar o tempo. Eu vou voltar aqui para recapitular rapidamente, que isso é muito importante. O encontro é sempre dado a partir da igualdade de posições. Dois objetos se encontram quando estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, vamos partir da ideia do mesmo lugar, posição de A igual a posição de B, e aí substituímos a expressão da posição de A pela expressão da posição de B. E então desenvolvemos e encontramos o tempo de encontro. Aí temos o segundo passo. Depois de encontrar o tempo do encontro, nós precisamos saber do local. E o local implica apenas em substituir o T em qualquer uma das duas funções horárias, ou do móvel A ou do móvel B, como vimos. Então, com isso, encerramos essa videoaula. Até mais.